Caraca, quanto impedimento, meus amigos. Análise de Manchester United versus Manchester City, partida pela Premier League no Old Trafford, estádio do Manchester United. O Manchester United ganhou de 2-0 com gols de Patrick Dorgu e Bryan Mbeumo. Cara, que partida maluca, cara. Assim, eu não esperava por isso aqui, não. O Manchester United foi um time muito bom hoje, cara, com futebol, que eu gosto particularmente. Vocês vão entender porque eu gosto de ser futebol quando eu conversar sobre ele durante o vídeo. Carrick, ele tem essa identidade que bate de frente com todo mundo, né? Talvez irrite o torcedor quando o Manchester enfrentar um time menor, mas enfim, cara. Foi muito legal o que eu vi hoje, acho que é pra comemorar o torcedor do Manchester. Eu gostei do que eu vi hoje, cara, e assim, estratégia muito bem montada. A gente vai conversar sobre tudo isso, explicar como é que o time do United conseguiu essa vitória. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. O momento do Manchester United atual, ele é extremamente perigoso e caótico, porque o Manchester, ele foi eliminado nas Copas, o Manchester não tá em nenhuma Liga Europeia, ele tá jogando a Premier League, até tava com pontuação legal, mas a pontuação fala muito mais do que o futebol em campo. Tem vários jogos horrorosos do Manchester United durante a temporada, tem um contra o Burnley, por exemplo, que eles ganham, mas claramente eles não mereciam ganhar aquela partida, no máximo um empate, só que eles conseguiram ganhar de alguma forma. Então tem vários jogos ruins, é um time que foi eliminado em competições que talvez eles deveriam estar pra ganhar, não tava mostrando sinais muito positivos, e é por isso que a temporada do Manchester, cara, ela é tão problemática. E aí você enfrenta o Manchester City que tá, teoricamente, disputando o título, né? Eu falo teoricamente porque depois dessa derrota aqui, cara, é muito difícil dizer que o City continua na disputa do título, cara. É difícil mesmo. Assim, cara, com todo respeito, eu vejo mais consistência no Aston Villa do que no Manchester City. E não deveria ser desse jeito, porque o Manchester City tem um excelente elenco, tem um poder gigantesco nas mãos. E talvez o que torne o time tão inconsistente atualmente é um pouco da mudança de identidade, né? Por exemplo, o Guardiola mudou o goleiro, e você vê que o goleiro novo é muito bom, o Donnarumma agarra muito, o jogo inteiro dele foi legal. Só que isso tem um custo em perder controle do jogo. Quando ele contratou, por exemplo, o Haaland, e ele comportou o Haaland ali, ele já perdeu um pouco de controle pro que era o City lá atrás, pra quem lembra, né, da época de Gabriel Jesus e tudo mais. Aquele City que controlava o jogo inteiro, que às vezes os caras ficavam passando bola sem chutar. Aquilo tá morrendo e indo pra um time mais objetivo, só que essa mudança de identidade, ela tem um custo. E o custo hoje foi exatamente, cara, um time inobjetivo que não sabe o que quer. A sensação que eu tive vendo essa partida hoje é que o Manchester City não sabia que identidade ele queria colocar em campo. Se era aquele time que vai trocar 1000 passes ou vai controlar o jogo, ou se é o time que quer acelerar. Um jogador quer acelerar, o outro quer trocar passe. O outro quer trocar passe e não acha o cara em campo porque o cara não acelera ou o cara não vê a linha de passe, porque ele tá esperando receber a bola pra depois ele acelerar. E aí fica nessa loucura. Eu diria que a culpa disso aqui é de quem escalou o time, ou seja, Guardiola hoje pra mim ele errou bastante, cara. Acho que a escolha que ele fez pra campo foi muito ruim. E o Manchester United, por outro lado, fez escolhas incríveis hoje pra campo. E aqui eu vou falar delas, mostrando pra vocês a formação e tentando explicar mais ou menos qual foi a ideia dos dois treinadores. Então aqui a gente tem um Manchester United com 4-2-3-1 contra o Manchester City com 4-1-4-1, cara. O Manchester City a gente vê mais padrões, o Manchester United menos. A gente só vê 4-2-3-1 mesmo, cara. Qualquer desmonte da formação é por causa da liberdade que os jogadores ganham no estilo de jogo de Carrick, mas não é outra formação, não são designs diferentes. E aqui eu tento fazer essa pequena explicação, ok? Quando você tem esses designs diferentes de campo, ou seja, um time joga no 4-4-1 no ataque, mas joga 4-3-3 na defesa, a gente tem um design claro, manifesto, objetivo, que vai mudando durante o jogo, em cada fase do jogo. E você vê toda hora esse design mudando de um pro outro, você vê o padrão como ele acontece. Como era no Chelsea, que jogava em 4-2-3-1 na defesa e jogava em 3-2-4-1 no ataque. E isso é algo que você consegue observar claramente em todos os jogos. Esse design desmontando do Manchester United e de outros clubes é, na verdade, a liberdade que os jogadores têm em campo para poder seguir um caminho que seja melhor. Então a gente viu o Dalot, por exemplo, hoje jogando um pouco por dentro no meio de campo em alguns momentos. Não é um design de formação, é apenas a liberdade que o jogador tem para poder pisar em campo em outras faixas de campo dele, poder mostrar o futebol dele. Isso era muito comum no futebol do passado e isso é algo que é pregado muito por exemplo, José Mourinho. Mourinho, ele tem um pouco dessa identidade, cara, de dar liberdade para os jogadores. E hoje foi um jogo meio que de Mourinho mesmo, cara. Ou você também pode dizer que foi um jogo de Ferguson, por exemplo. Talvez tenha um pouco dessa identidade também, que dava liberdade pro jogador poder fazer o que ele precisa em campo, né? Então a gente vê um jogo rápido, poderoso, um time que troca passe de maneira extremamente objetiva e um Manchester fisicamente muito dentro do jogo. Lembrando, né, o Manchester do passado, talvez o Manchester de Mourinho, talvez o Manchester de Ferguson e tudo mais, como eu já acabei de citar. Carrick bebe muito bem dessa fonte e fez um trabalho excelente aqui hoje. Então o 4-2-3-1 é 4-2-3-1, qualquer outro design que você tenha visto em campo é porque os jogadores têm liberdade de poder circular em campo e jogar do jeito deles.
eles. Isso é muito legal até pelo 9 que eles chamam hoje em campo, né, que era Mbeumo. Mbeumo não é bem um 9-9, né, então ele vai jogar de uma maneira um pouquinho diferente. Talvez ele não vai ser o cara que vai ficar lá na frente com os marcadores, é o cara que vai vir em velocidade de trás pra frente, né, em vez de estar lá empurrando o marcador. Então é um perfil um pouquinho diferente, né, é um jogador que dá pra aproveitar desse jeito. E a gente tem um Manchester que a proposta é clara: jogo em velocidade e jogo com alta intensidade física. As escolhas que Carrick foi pra campo era pra isso. Eu bati o olho nessa formação, eu entendi claramente o que ele queria, cara. Então você vê um Manchester que, na maior parte do tempo, quer recuperar a bola no meio de campo ou no campo de defesa pra construir um contra-ataque, pra construir uma jogada em velocidade. Não constrói com calma, tem pressa, acelera passe e tenta fazer o jogo em velocidade, aí aproveitando o adversário que sobe a linha. Isso não funciona contra todo time. Isso aqui contra time pequeno pode ser uma desgraça pro Manchester. Mas contra o Manchester City, que tem que jogar com a linha alta, é difícil. E aí o problema da linha alta é que você perdeu o goleiro no jogo de posse. Então você tem menos um cara ali pra poder trabalhar a bola. Você vê que Guardiola ele muda um pouco o plano pra poder comportar o goleiro novo ali e tem ainda um pouco de controle da partida, mas ele aciona muito menos, né? É uma fórmula que ele tem ali de resolver esse problema que ele teria com o goleiro, até porque esse goleiro não é tão bom nessa parte. E assim a gente vê um Manchester City jogando desse jeito e dando outro tipo de abertura, com menos controle, às vezes sem muito recurso em algumas jogadas, porque exatamente está tentando jogar desse jeito. E o Manchester United aproveita muito bem com esses jogadores de velocidade. Por isso que Patrick Dorgu na ponta e Amad, por exemplo. Por isso que a gente vê um Mbeumo e um Bruno Fernandes conversando tanto entre eles ali durante o jogo, porque ele ganha essa liberdade e é um jogo mais veloz, mais rápido. Inclusive, esses dois jogadores aqui que vocês estão vendo, eles têm que definir o lance um pouco mais rápido e eles são bons nessa parte. Então, acaba que é um jogo que combina. Essa identidade é muito boa e é disso que eu vinha falando nos vídeos do Manchester United. Às vezes vem torcedor do Manchester não entendendo do que é que eu tô falando e vindo falar, não, mas Ruben Amorim... Não, Ruben Amorim não tinha essa identidade, cara. Ruben Amorim quer trocar... Ruben Amorim quer pensar o jogo, quer raciocinar a partida, quer controlar o jogo, quer ter as linhas de passes ali. Eu sei porque eu vejo as partidas, eu vejo como ele controla o jogo, eu vejo que é um objetivo. E esse jogo mais pensado faz com que esses jogadores desacelerem. E aí você vê hoje uma estratégia montada com um lateral que teoricamente é lateral na ponta e funciona muito bem porque ele vai jogar em velocidade e ele não vai precisar pensar tanto e é só ir um jogo mais rápido ali. E funciona, o time inteiro funciona bem, o time inteiro joga bem nessa partida. Então esse 4-2-3-1 foi muito legal. Um jogo que dá muita liberdade, eu volto a falar, lembra o Mourinho, né? Então você vê às vezes os jogadores em posicionamentos meio diferenciados porque é o caminho de campo que eles acharam, eles têm mais liberdade pra poder mostrar quem eles são em campo. E é por isso que você tem jogadores tão bons no banco, como por exemplo o Matheus Cunha, que tava no banco, porque ele não vai conseguir trazer essa intensidade física, ele não vai conseguir correr tanto, ele não vai conseguir ficar acelerando, porque é um jogador que pensa um pouco mais o jogo. Ele não queria pensamento nas pontas, ele queria velocidade, ele queria intensidade. Intensidade em tudo, né? E até os laterais foram mais intensos do que o normal hoje, o que pode não ser muito bom pra um Luke Shaw, que a gente sabe que ele se lesiona bastante, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí, cara. E ele é o tipo de cara que não é pra ficar acelerando não, mano, porque senão ele quebra. É igual um Lego, ok? Tem isso em mente. Então, essa identidade, cara, casa muito bem. O Manchester rápido, veloz, intenso fisicamente, roubando bola, querendo contra-ataque, querendo jogar de velocidade. Funciona direitinho hoje. O jogo inteiro o Manchester mostrou muito mais objetividade e um time muito mais consistente dentro da sua própria proposta. O City não, né? O City a gente vê padrões de 4-1-4-1, 4-3-3, 3-2-4-1 e também 3-1-5-1, ok? 4 designs de campo que não adiantaram em nada, que não adiantaram em porcaria nenhuma. O Manchester continuou sendo um time que não ganhou essa partida. Quando rolava a linha de 3, a gente via Kuchanov, Max, o tal do Alane e Ake, né? Na linha de defesa. E aí Rico Lewis fazia um movimento por dentro do campo. Ele fazia uma dupla com o Rodri no 3-2-4-1. E quando rolava o 3-1-5-1, ele jogava um pouco mais por dentro, perto de Foden, ali formando o 3-1-5-1. Então era esse os design que a gente via. O 4-3-3, vocês sabem, né? Bernardo e Foden baixam em campo pra poder ajudar. Foram os designs que eu consegui perceber ali. Todos esses designs que eu tô falando aconteceram. Se vocês pegarem momentos da partida, vocês vão perceber. Provavelmente planos ali de Guardiola. Só que o problema é que ele não conseguiu manter muito a linha de 3 porque ele não tava conseguindo mesmo, cara. O jogo não tava indo muito pra esse caminho. Então às vezes rolava a linha de 3, eu via que ele era o objetivo, mas não dava, porque era muita intensidade física, desmontava, daqui a pouco o Lewis já tinha que descer. Então ficou um caos absurdo, o City não sabia o que fazer. E eu diria que esse jogo mais tático mesmo ali, onde você vai mudar as formações na fase do jogo, não dá certo se você vai pra um jogo mais rápido. Então o Guardiola vai ter que abrir mão desse jogo complexo, controlado, se ele quiser um jogo mais rápido. Não dá pra fazer isso aí, cara. E eu não gostei muito das escolhas que ele fez pra campo. Acho que eu faria coisas diferentes aqui pra esse jogo. Acho que dá pra fazer coisa melhor, ok? Por exemplo, o Ryan Cherki, eu não deixaria ele no banco e eu usaria Semenyo na esquerda. Deixa Doku no banco durante um tempinho ali, vem do segundo tempo pra trazer intensidade física. Acho que seria mais interessante, até porque Semenyo tá jogando muito bem, então daria prioridade à posição perfeita pra ele. E ainda daria prioridade a um jogador que nem Cherki, que num jogo como esse, mais intenso, talvez esse passe extra de Cherki fosse algo muito importante. Talvez trazer 3
3 meias de fato, então tirar Foden do campo e colocar Reinders em uma jogada pode finalizar ali muito legal. Eu sei que Foden também tem, mas Foden não é bem um volante, né? E Reinders é. Então você traria presença física, talvez montar uma estratégia pra parar Bruno Fernandes, que é muito bom e hoje vai estar jogando de 10 muito perto de você. Então são coisas que eu discordo aqui do que foi feito. Mas lembrando, cara, eu não sou treinador de futebol, só tô falando ideias aqui que podem estar erradas e tudo mais. E ele provavelmente sabe muito mais do que eu. Eu não quero entrar nesse mérito, ok? Eu só tô dando ideias aqui que eu acho que eu pensaria pra essa partida. Enfim, cara, é só isso. Agora vamos seguir aqui essa análise. E aqui a gente pode ter um pequeno engano nessa partida. Porque se você olhar pra um lado de pensar que o City tava muito com a bola no pé, você pode acreditar, né? Pode chegar na conclusão de que o City, ele teve alguma vantagem nessa partida e que ele tava melhor em qualquer coisa. Só que não tava. Primeiro teve os impedimentos, que foram coisas que acabaram impedindo do Manchester de golear o time do Manchester City, e com certeza os impedimentos eles acontecem por causa da boa linha de impedimento que o Guardiola sempre teve, então não tem muito pra onde fugir. Mas é claro que você vê que claramente um dos times ali, ele tá bem mais ativo no jogo ali pra poder fazer um gol, e o City não consegue chegar com tanto perigo, nem com impedimento, digamos assim, cara. Nem desse jeito eles conseguem. A bola mal chega em Haaland o jogo inteiro, então tenham em mente que o time do Manchester United tem impedimentos, não é algo tão ruim, é um sinal de que tá perto de fazer o gol, né? Eu diria que é isso que a gente vê hoje. Então, o que pode passar de enganoso é a posse de bola, porque se você olhar pra essa estatística, são 68% contra 32%. E o City controlou o jogo. Se você vai pra um gráfico de momento de ataque, eu vou deixar inclusive na tela, você vê que o City ele tava com mais bola em momento de ataque do que o time do United. E o United atacou menos, só que com mais qualidade, com mais objetividade. E não é a minha opinião, ok? Agora eu vou deixar a estatística na tela do que rolou no jogo. São 2.3 de XG contra 0.45, 6 grandes chances contra 0 grandes chances, cara. A diferença é grande, ok? 11 chutes contra 7. Então, a gente tem um time que não ficou com a bola no pé, não controlou as ações do jogo e só aproveitou as fraquezas que o próprio Manchester City ia acabar dando ali em campo. E aproveitando essas fraquezas, a gente tem um jogo que talvez seria 5-0 se não tivesse os impedimentos. Tenham noção disso. Isso aqui é um jogo que o 2-0 engana. Isso aqui poderia ser 5-0, porque o Manchester United teve impedimentos ali que foram mínimos ali, né? Tava no limite ali do impedimento. Então, tenha em mente, cara, talvez o Manchester United tivesse merecido um placar um pouquinho maior até. Então, não se enganem pelas estatísticas, não se enganem por posse de bola, né? Eu acho que a posse de bola, ela é aquela coisa que é superestimada, porque a posse de bola ela é um aspecto do jogo que pode ser usado contra o próprio time. Tem times que tem estratégias onde jogar a posse de bola para o adversário e fazer ele errar é a estratégia válida, e tem gente que já ganhou campeonato fazendo isso, cara. E às vezes estar com a bola no pé não quer dizer que você tem alguma vantagem sobre o seu adversário. Na verdade, isso diz que você tem que propor alguma coisa. E se você ficar igual o Manchester City hoje, girando bola, inobjetivamente, você conseguir acionar o centroavante, você conseguir acionar nenhuma jogada de qualidade, você só tá gastando o seu tempo, deixando cada vez mais o adversário perto de um contra-ataque letal. Que foi o que aconteceu, cara. O gol do Manchester United já tava ensaiado o jogo inteiro pra poder acontecer. Só precisou de um pouquinho de tempo, né? Então, tem gente que supervaloriza a posse de bola, supervaloriza esse jogo mais complexo, sendo que às vezes o jogo complexo não é a melhor escolha. Às vezes a melhor escolha, às vezes o jeito de ganhar é exatamente como o Manchester United jogou hoje, ok? Então, quero deixar isso em mente. E é claro que a gente tem a polêmica, né? A polêmica é que eu não posso deixar de fora, que é a arbitragem. Sim, Dalot merecia tomar um cartão vermelho no início do jogo, e isso estraga a partida inteira. É a Premier League, a gente sabe como é. Os árbitros são ruins. Eu acho que o árbitro não viu o lance direito e, infelizmente, o VAR não puxou. O VAR era pra ter puxado. E com o cartão vermelho, esse jogo seria completamente diferente. Mas como não aconteceu, eu não posso contar. Mas eu tenho que deixar claro aqui que, pra mim, é um lance de vermelho, claro, manifesta objetivo. Assim, eu vi torcedor do Manchester United falando que não sei como é que ele não tomou cartão vermelho. Eu vi muito torcedor falando isso. Não foi pouca gente. Você vê que normalmente o torcedor ele puxa a sardinha pro próprio time e defende o jogador. Não, eles foram lá xingar a Dalot e falar, pô, esse cara é um imbecil, mano. Que jogada é essa? E realmente, cara, parecia que ele queria ferrar o jogo do Manchester, cara. Eu acho que é uma jogada muito idiota, sabe? Tipo, porque o Manchester tava bem. E ele do nada com a trava da chuteira no meio da perna de Doku. É um negócio assim que não dá pra entender. É um lance muito questionável. Que eu particularmente acho que é um jogador que acaba estragando a partida do time. E ele é muito mais erro do que acerto. E esses erros falam muito mais sobre quem é ele como jogador do que os acertos. E isso é um ponto muito importante, né? Porque se fosse outra posição de campo, a posição mais perto do gol, talvez as pessoas não tolerassem tanto. Eu particularmente acho ele um péssimo jogador, cara. E hoje, de novo, talvez se a arbitragem fosse mais justa, ele tivesse estragado a partida do Manchester hoje, que foi uma vitória muito boa, com sinais positivos. Talvez fosse uma derrota de 2-0 pro Manchester City, sabe? O Manchester City ganhando o jogo porque Dalot foi expulso no início com um lance estúpido. Cara, e não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Não tem lógica nenhuma naquela entrada, cara. Nenhuma. Não tem nada que explique ali aquele comportamento. Então, eu quero deixar isso claro pra vocês, ok? Eu quero que isso fique manifesto pra vocês, que eu sou totalmente
totalmente contra o comportamento ali de Dalot. Agora eu vou falar um pouquinho sobre quem jogou mal e quem jogou bem e vou finalizar isso aqui, cara. Não esqueça de deixar o like no vídeo, principalmente se estiver gostando dessa análise dos pontos que eu tô trazendo aqui nesse vídeo. Deixa o like. Também tem a opção de hype na aba de comentários no smartphone. Só tem no smartphone, ok? Lá na aba de comentários, você passa pro lado e me dá um hypezinho gratuito. Esse vídeo chega em mais pessoas e ajuda bastante o canal. Se você quiser ajudar ainda mais o canal, mano, tem a opção de seja membro agora ativa. É um valor irrisório só pra quem quiser ajudar bastante o canal, quem realmente valoriza o canal e quer fazer parte dos membros, tem agora essa opção também ativa. Eu já falei ali a ideia da formação, não é porque ele tava com medo, nem porque ele queria uma formação muito defensiva e tudo mais, e sim porque ele queria aproveitar uma certa estratégia, ele precisava de velocidade e intensidade física em campo. Então por isso as escolhas, pelo menos na minha leitura, é isso aí, tá ligado? Isso fez com que alguns jogadores, por exemplo, brilhassem bastante no Manchester United. E eu começo falando deles aqui, cara. Vou começar falando por quem jogou bem, cara. A partida de Patrick Dorgo na ponta foi muito boa mesmo. Ele é um excelente ala, um excelente ponta. Eu vi muitos torcedores do Manchester xingando ele na fase, falando mal dele. E eu achei absurdo, cara. Porque assim, é um jogador que, mano, desde que ele chegou, ele é bom. Ele é um jogador que falha pouco. Acho que é muito legal o torcedor dar mais mérito a jogadores que falham um pouco. Então tem um jogador que nem Dorgo, que joga uma partida inteira sem fazer cagada. E a maior parte dos jogos ele erra pouco. E ele mantém um padrão ali interessante. Eu acho que deveria ser mais valorizado, ok? Então a partida dele hoje na ponta foi muito boa. Ele tem jogado bem em várias posições. E ele pode ainda ser lateral. Lembrando, não é um mau lateral também. Marca direitinho. Então é um jogador muito completo aí. Ponta, lateral, ala, o que você quiser. Ele tá ali. E jogou bem pra caramba. Mostra padrões de um jogador que pode jogar na ponta, né? Nós temos também aqui Bruno Fernandes, que fez uma partida incrível pra mim. O melhor jogador da partida. Muito bom mesmo. A leitura, a transição de jogo. Como 10, ele pode descer pro meio de campo, construir o jogo como um volante e ainda participar do ataque, virar um segundo atacante. Em vários momentos a gente vê essa pegada de segundo atacante. Então ele saindo ali na cara do gol. Então ele consegue fazer o melhor dos mundos. Essa liberdade a mais faz com que ele possa fazer o que ele quiser em campo. Seja menos preso dentro de um papel tático, de ter que fazer determinadas coisas. E ele consegue fazer mais como jogador. Então você vê a melhor versão do Bruno Fernandes, ok? Acho que é muito importante lembrar disso. Essa melhor versão só vem com liberdade. Gostei muito da partida de Amad Diallo. Ele não conseguiu fazer o gol, ele não conseguiu dar assistência, mas ele foi fundamental pro jogo acontecer em vários momentos. Diversas transições do jogo passaram por ele. Eu acho que é muito difícil você falar o jogador só olhando nota, só olhando, por exemplo, o highlight, que você não consegue ver as coisas que ele tá fazendo da partida. Diallo, cara, tava perfeito. Recomposição defensiva dele. Toda hora ele infernizando o jogador do City ali pra ele não poder fazer nada. Então, sem críticas. Perfeita a partida dele. Mbeumo fez uma partida apagada, não criou muita coisa. Ele tava de 9 hoje, então o papel um pouquinho diferenciado. Você vê que claramente tem uma diferença gigante em Mbeumo pra outros jogadores. Ele produz menos criativamente, mas é um jogador muito de decisão. Então, um cara que na cara do gol se aciona pra fazer o gol. E no momento mais importante, ele foi lá e fez o gol dele. Então a partida dele é positiva também. Apesar desse ponto que eu vou continuar batendo. Porque você não pode olhar o jogador só em gol e assistência, porque tem outros aspectos do jogo. E Mbeumo acaba não entregando esses aspectos, mas pelo menos a finalização dele muitas das vezes está afiada. Nós temos também na zaga Lisandro Martinez. Adorei a partida dele. Excelente zagueiro, cara. Jogou muito bem mesmo. E eu também falo da partida de Casemiro. Várias roubadas de bola, leitura de jogo antes de acontecer. Participando do jogo inteiro. Casemiro é fundamental pro jogo acontecer. Uma pena que o contrato dele tá pra acabar e ele não vai renovar. Então o Manchester vai precisar achar alguém do nível dele, o que é bem difícil, cara. Assim, cara, não tem o que falar. Casemiro ajuda a vida de todo mundo em campo. Cada jogador tem uma vida facilitada porque Casemiro tá ali, cara. Enfim, cara. E eu também vou falar aqui de Matheus Cunha, que veio do banco. Eu gostei de Matheus Cunha, que veio do banco. Teve um impedimento infeliz ali. Era pra ser 2 assistências, mas infelizmente ali teve um impedimento. Cunha mostrando que talvez ele não deveria nem estar no banco, de tão bom que ele é, mas falta espaço ali em campo pra ele poder achar uma posição pra ele, cara. Enfim, não vou entrar mais em detalhe. Esses são os jogadores que jogaram bem. Jogaram mal no Manchester United. Odiei a partida dos 2 laterais, cara. Os 2 laterais. Não foi um, não. Foi os 2. 2 laterais ruins hoje em campo. Os caras errando passes ridículos. E Dalot ainda tentou fuder o jogo, né? Eu acho que não tem outra palavra que eu possa utilizar. Eu peço até desculpas, né? Mas eu acho que é essa palavra, cara. Porque não dá pra aceitar aquele lance, cara. Aquele lance é inaceitável. Não naquele momento que a coisa tá tão boa. Você ir lá e com o pé alto ali tentar matar o jogo, cara. É bizarro, mano. Indo para o Manchester City agora, falando um pouquinho do Manchester, cara. Assim, são poucas partidas boas no Manchester City, ok? São poucas mesmo. Eu acho que a partida dos 2 laterais é muito ruim, ok? Principalmente a de Rico Lewis, que não conseguiu encaixar nada ali. É uma partida muito apagada. Bernardo Silva não conseguiu produzir nada. Haaland ficou lá no cantinho dele, no bolso. Recebeu só uma oportunidade ali e chutou em cima do marcador. Partida ruim mesmo de Haaland, cara. Não conseguiu fazer nada. Os 2 pontas falharam miseravelmente, cara. Semenyo tava um pouco desconfortável, tentando buscar um espaço pra chutar e claramente ele não tá na posição ideal. Talvez era pra ele estar na esquerda. E Jeremy Doku tava jogando mal, mano. Tava jogando mal. Mas tava jogando bem mal, ok? Não tenho nem do que falar, cara. Não gostei da partida de Jeremy Doku. Achei ela bem fraquinha. Ele produziu bastante, mas na hora de acabar a jogada, o acabamento tava ruim. Tem até um passe dele que vai pra fora assim, que você vê, tipo, hoje não tá encaixado, cara. Então você vê o jogador perigoso que vai pra dentro, que tenta tirar de 2 jogadores
jogador perdendo a bola e finalizando mal os lances, acabando mal as jogadas. Foi isso que a gente viu. E talvez o pior jogador hoje em campo do City foi o zagueiro Lane, cara. Claramente, esse jogo tava um patamar acima do nível atual dele. Não é mau jogador, parece excelente, só que ele ainda não tá em nível pra um jogo tão grande de Big Six, né? O Manchester United contra City, ele precisa treinar um pouco mais. Questão de meses, cara, questão de meses ali. É um excelente jogador, acho que tem um futuro brilhante pela frente, mas hoje não foi uma escolha muito feliz, cara. Acho que foi demais pro moleque ali, não tem idade pra isso ainda. Nem experiência, né? Eu acho que é a experiência que tá em falta mesmo. Agora, que jogaram bem no time do Manchester City, a partida de Rodri é brilhante, perfeitinha. Cometeu poucos erros, ok? Cometeu erro sim, eu vi erro dele no jogo, mas na maior parte do tempo ele tava muito mais ajudando qualquer outra coisa. Rodri ali é a salvação. Joga a bola pra ele, ele sempre acha um jeito de progredir a bola e manter o jogo equilibrado ali. O posicionamento dele é perfeito, cara. É incrível quão bem posicionado ele fica na partida. Você acha ele muito fácil, você sempre tem ele ali em cobertura defensiva e ainda aparecendo ali no ataque pra poder construir o jogo até dar um chute de fora da área. E pra mim o melhor do City em campo, que foi o goleiro Gianluigi Donnarumma, cara. Que goleiro bom, cara. Defesas incríveis, sim, ele agarrando muito. E aquela coisa, você perde o controle da partida, você vai tomar mais ataque. Mas ao mesmo tempo você tem um cara ali que tira tudo, então ele foi defendendo. E ele é um dos motivos, tirando os impedimentos, que o City não tomou mais gols, cara. Então, quando eu falo do 5-0, eu não tô brincando, porque talvez, cara, se você contar todas as oportunidades, os lances que Donnarumma salvou, impedimento, e o jogador errando um gol ali que tava fácil, se você contar tudo isso, cara, eu acho que dá pra ir pra um 8-0, cara. É isso que eu tô falando. Essa partida, cara, teve um desnível muito grande nessa questão, cara. Então, o Manchester United jogou muito melhor que o City, cara. Bizarro, cara, bizarro, porque o momento não era pra isso acontecer. Um time que perdeu o treinador, demitiu o treinador, trouxe o interino e tudo mais. Não era pra estar jogando assim, mas jogou. Dentro do caos achou uma solução e fez uma partida desse nível aqui. E o goleiro do City trabalhou pra caramba. O City não encontra consistência, cara. Quando começa a demonstrar consistência, fica inconsistente de novo. E não é esse time que ganha título, cara. Então, se o Arsenal perder esse título, cara, pode demitir Arteta amanhã, velho. Pode demitir, mano. Porque não faz sentido. Olha essa temporada do City, cara. Como é que isso aqui vai disputar um título? Não dá, não dá. E sendo bastante sincero com vocês, cara, talvez o City precise de um novo treinador. Alguém que consiga explorar melhor esse elenco que foi montado. Acho que tem muito treinador que pode fazer mais que o Guardiola atualmente. Sinto que o trabalho dele tá no limite. Talvez ele não tenha encontrado o caminho dessa vez. Infelizmente, nem sempre acerta. Ele acertou durante muitos e muitos anos. Eu acho que isso resume muito bem esse momento atual, né, da Premier League, do Manchester City, enfim. É isso, essa foi a análise do jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Ela tá chegando no final. Agradeço a presença de todos, agradeço a todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado mesmo. Nos vemos em outro vídeo. Tchau.